Justiça e Paz de abril, onde a gente vai debater o tema de Aldeara Política, um movimento indígena em contexto de eleições, principalmente também os colegas que nos acompanham no YouTube, no canal do Observatório, da Comissão de Justiça e Paz de Brasília, que vão poder mandar suas perguntas. A gente tem uma audiência forte aí pelo YouTube também, então que vão poder acompanhar e mandar suas perguntas, seus comentários ao final. O diálogo de Justiça e Paz, ele todo mês, toda primeira segunda-feira de cada mês, traz temas quentes que estão acontecendo no Brasil, com convidados e convidadas muito especiais para trocar conosco e poder trazer por dentro a perspectiva do que tem acontecido e nos ajudar a refletir de uma maneira crítica. E justamente esse mês, o mês de abril, nós já tradicionalmente trabalhamos as questões indígenas e especialmente esse ano, que é um ano tão importante, né, trabalhando a questão do movimento indígena frente ao contexto de eleições. É um momento bem sensível, bem estratégico, por diversos elementos que a gente já vem debatendo aqui há bastante tempo. Quem acompanha a gente no diálogo sabe. Primeiro, porque aqui em Brasília, essa semana acontece o acampamento Terra Livre, o ATL, e já são muitos anos, né, de acampamento, em governos mais favoráveis, em governos mesmo menos favoráveis, mas sempre mantendo a resistência. Nós temos parentes que estão aí, que estão acompanhando o ATL. É um prazer ter vocês aí também conosco. E, além disso, a gente vem nesse contexto de transição, num primeiro período que foi a primeira vez na história da República que a gente teve um Ministério dos Povos Indígenas. Isso não é pouca coisa, não é? Nessa história, com uma relação tão problemática com os povos originários como aquela que o Brasil estabeleceu nos últimos 500 anos. Da mesma forma, foi a primeira vez na história que uma pessoa indígena tomou a frente da fundação, da FUNAI, com a deputada Joênia Wapichana, que foi a primeira deputada federal eleita também indígena nas eleições anteriores. Mais importante ainda, no meu ponto de vista estratégico, é o censo nos dizendo que em 10 anos a população indígena autodeclarada no Brasil dobrou. E hoje são aproximadamente 1.600.000 pessoas autodeclaradas indígenas, o dobro do censo de 2010. Ampliando então para 391 etnias e mais de 295 línguas faladas no Brasil. Então a gente percebe como o movimento indígena, na verdade, nos apresenta uma vanguarda da resistência e da inovação política, mesmo em contextos políticos tão adversos como o anterior a esse que nós vivemos, que declaradamente queria exterminar os indígenas. E dizendo que qualquer terra indígena era um empecilho para o projeto de governo e de desenvolvimento que aquele governo tinha. Então, esse é um momento muito delicado. A gente tem visto, por exemplo, vários quadros políticos agora saindo do Executivo, principalmente para concorrer às eleições. Não é? A própria Sônia Guajajara, ministra, passou a faixa para o Eloy, provavelmente porque vem para uma candidatura. Né? O movimento indígena tem dito que vai ser a eleição com mais candidatos indígenas concorrendo a diversos cargos. Então, eu acho que a gente tem um cenário muito importante para debater como o movimento indígena vem se movendo e como vem demonstrando aos outros movimentos sociais estratégias de resistência num contexto tão adverso, às vezes global, às vezes regional. E a gente, para debater essa conversa de hoje, a gente tem o prazer de estar aqui com a deputada federal Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que muito amavelmente chegou do aeroporto agora, já veio para cá, atendeu aos nossos pedidos, então a gente agradece muito desde já. A deputada, além de fazer parte daquela bancada do COCAR, como a gente chama, né? Ela hoje está à frente da Comissão da Amazônia e dos Povos Indígenas, que é uma comissão parlamentar, né, com grande importância também, e além das temáticas indígenas especificamente, vem sendo um ponto importante dentro desse cenário
legislativo tão adverso para as pautas das mulheres também, né? No mês passado a gente trabalhou aqui o debate sobre o março e tivemos a presença da ministra das Mulheres e ela falou em um determinado momento como era importante o papel e a presença das mulheres indígenas também nessa luta. Então a gente fica muito agradecido de ter contado com a sua presença aqui, deputada. E também, do outro lado, já um amigo da casa, né, o Luiz Ventura, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. O CIMI que há mais de 50 anos, né, já vem ao lado da causa indígena. Então, a gente fala aqui no observatório que a gente tem algumas irmãs e irmãos mais velhos. O CIMI é o nosso irmão mais velho indigenista. Tem a Caritas, tem a CPT, dependendo do tema, a gente pede ajuda, né? E o CIMI, ele realmente é um farol para a gente do trabalho, do acompanhamento dos povos indígenas com respeito, com o devido protagonismo dos povos. O CIMI, como a gente sabe, que divulga anualmente o relatório de violência contra os povos indígenas, que é o relatório dossiê mais completo que a gente encontra disponível sobre esse cenário da violação dos direitos dos povos originários no Brasil. Então, a gente também fica muito contente que o Luiz, vindo direto do ATL, já está aqui conosco mais um ano para conversar sobre esse tema. Quero fazer aqui a referência às lideranças da COPIME, que estão aí na coordenação dos povos indígenas de Manaus e em torno também. A COPIME, que é uma das primeiras mais antigas organizações de povos indígenas em contexto urbano do Brasil, né? Então, muito bom estar sempre com o pessoal da COPIME aí. Vou fazer aqui, antes de passar a palavra para o Luiz, uma propaganda do Porantins. Eu sou assinante do Porantins já vai fazer quase 10 anos. Quem não conhece, gente, o Porantins é o jornal da causa indígena no Brasil. A assinatura é simbólica, né? Acho que é R$100 por ano, por 2 anos, e você recebe na sua casa, direitinho. E é o veículo mais atualizado de comunicação sobre a causa indígena que você pode ter mensalmente aqui. Eu sou um fã do Porantins e sempre, quando eu posso, eu divulgo. Aí tem algumas edições aí do Observatório para o pessoal levar e conhecer. E vou passar a palavra para o Luiz, que justamente é o secretário executivo do CIMI, como eu falei, né, que é a organização que promove o Porantins, e também muito envolvido com toda a questão do ATL. O Luiz esteve conosco aqui, inclusive ano passado, compartilhando a cadeira com a Marcivana, né, dessa conversa. E então, mais uma vez, uma alegria poder contar com o CIMI aqui para a gente poder refletir sobre essas questões. Boa noite, Luiz. Boa noite, deputada Juliana Cardoso. Boa noite a todas e a todas e a todos aqui presentes, quem está nos acompanhando desde outros lugares, as lideranças indígenas aqui presentes de forma particular. Obrigado aí pela apresentação do Porantins, Luiz. Já ajudou bastante. Pessoal, falar de movimento indígena quando estamos hoje no primeiro dia do ATL, eu acho que facilita, né? Poderíamos ficar aqui a noite toda somente falando do ATL para poder compreender a riqueza e a força política dos povos indígenas. Mas eu queria começar um pouco por aí, porque eu vinha para cá, a última mesa de discussão no ATL hoje, no final da tarde, era sobre a questão da memória, verdade e justiça. Memória, verdade e justiça. E de lá daquela mesa eu vim para cá. E por que eu trago isto? Porque eu acho que atualmente, nos dias que estamos vivendo, reivindicar a memória é um ato político. Reivindicar a memória é um ato profético. Reivindicar a memória é um ato revolucionário. Porque nós estamos vivendo um momento, e aí já quase que entrando no contexto, estamos vivendo um momento em que justamente é a memória que quer ser apagada. O apagamento da memória é um dos fenômenos do nosso tempo e do nosso tempo político, quanto sociedade, não somente no Brasil, mas em todos os lugares, né? E diante disso, os povos indígenas levantam a voz e falam: não, peraí, memória, verdade e justiça. Que a memória não seja perdida. Eu trago isto porque eu acho que esse é um dos elementos talvez mais fundamentais. Os povos indígenas permanentemente vêm instigando a sociedade como um todo com questões que a própria sociedade vai perdendo. Eu queria começar
dialogando. Eu queria falar 3 pontos, e eu espero ser breve. Primeiro, de que contexto de eleições estamos falando? Segundo, diante desse contexto, qual é a resposta do movimento indígena? E terceiro, e qual é a expectativa no sentido da participação dos povos indígenas nas eleições, que é também uma forma de perguntar-nos, deputada, qual é a relação dos povos indígenas com o Estado. Pois bem, vamos lá. Sobre o contexto. Eu acho que nós estamos chegando nas eleições de 2026 num momento ainda mais complexo que em 2022. E isso a gente não esperava. Ainda mais complexo. E como assim, depois de tudo que tem acontecido? Depois de ter passado por um julgamento que evidenciou que houve tentativa de golpe. Depois de todos os casos de corrupção, né? Depois de tudo que a gente já sabe, todo mundo já sabe, como é que nós chegamos em 2026 a um contexto de eleições tão complexo ou mais daquele que tínhamos em 2022? Acho que isso é uma questão para começar. E aí, linkando com uma coisa que a deputada falava, para poder entender esse contexto e por que chegamos nesse momento tão complexo, tem vários elementos, vários pontos aí. Eu vou tentar passar de forma leve. Primeiro, o contexto geopolítico. A gente não pode esquecer isso. Nós estamos num contexto mundial de elevação da disputa por uma hegemonia de poder no mundo todo, por uma reorganização da ordem mundial, e parece que isso não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver conosco, com a nossa vida e particularmente com a vida dos povos indígenas em seus territórios. Porque o contexto que estamos vivendo, desde o que aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo em Cuba, as ameaças para a Colômbia, as ameaças a México, as ameaças à Groenlândia, o genocídio em Gaza do povo palestino até chegar na guerra do Irã, é todo um contexto de disputa da hegemonia do poder, mas é todo um contexto de disputa pelos bens naturais e, portanto, os territórios indígenas vão sentir isso na pele em breve, mas também é uma disputa pelos relatos. E nessa disputa pelo relato, há um momento que estamos vivendo, e isso faz parte do nosso tempo político, de todos nós, não dos povos indígenas, de todos nós. É um momento de fragilização da democracia, disso que chamamos de democracia, né? Sendo muito cientes de que estamos falando de uma democracia burguesa, uma democracia liberal, mas as instituições democráticas aqui no Brasil e em todo o mundo estão passando por um momento de enfrentamento permanente, direto. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E nesse momento que nós estamos vivendo, as eleições de um país, a depender de que país estamos falando, deixam de ser um tema exclusivamente desse país. Se torna uma questão de geopolítica. E as eleições brasileiras vão ser uma questão de geopolítica. Porque a depender do que aconteça nas eleições de 2026, isso vai ser muito importante para o contexto na América do Sul, vai ser muito importante para o contexto na América Latina, vai ser muito importante para isso que chamamos do Sul Global, das grandes articulações do Sul Global, dos BRICS e tudo mais, e vai ser muito importante para entender e compreender como é que vai ser o papel dos Estados Unidos, como é que vai continuar sendo o papel dos Estados Unidos, não só no mundo, mas particularmente na América Latina. Então, as eleições de 2026 são fundamentais para o Brasil e para fora do Brasil. E é claro que vai ter interferências. Claro que vai ter interferências. E nós vamos sentir isso antes na Colômbia. E temos que começar a acompanhar isso. Colômbia vai passar por um processo eleitoral em maio. E é claro que vai ter interferências, porque as eleições na Colômbia também são importantes do ponto de vista geopolítico. E as eleições brasileiras serão também. Nesse contexto geopolítico, e já vindo para o Brasil, ainda tentando descrever o que é isso do contexto de eleições, o que é esse tempo de eleições que estamos vivendo, todos nós falamos, né, e todos nós sabemos que no mundo todo e aqui no Brasil também, há um avanço muito grande e um crescimento e um auge da extrema-direita. Uma extrema-direita que não é apenas uma direita extrema. Esse que é o ponto. Não estamos falando apenas de uma direita extrema. Estamos falando de um movimento, de um fenômeno político que está
utilizando e atualizando para os dias de hoje métodos que a gente conhece, que são os métodos do fascismo. E se a gente não compreende o que temos na frente, não vamos conseguir enfrentar. Somente sabendo o que está aí posto é que a gente vai conseguir se organizar para tentar defender alguma outra coisa. E aqui no Brasil, isso é absolutamente muito claro, todo mundo já sabe tudo o que aconteceu aqui durante o governo Bolsonaro, mas não é só o que aconteceu no governo Bolsonaro. Em 2022, o fascismo perdeu o poder executivo, mas ganhou o poder legislativo. E é isso que temos que analisar, o que tem acontecido nos últimos 3 anos, o que poderá acontecer daqui até dezembro, mas sobretudo nos perguntar o que vai acontecer nas eleições. Porque quando a gente fala muito das eleições, a gente fala principalmente da grande disputa, que é a presidência do governo. Claro que temos que falar disso. Mas a eleição vai se jogar também no legislativo. E disso aí a gente está falando menos. É importante ter aqui uma deputada, né? Porque disso a sociedade está falando menos. Nós estamos passando no Brasil de um período, isto já tem um tempinho, em que aquele presidencialismo de coalizão, que o atual presidente Lula sabe fazer muito bem, esse presidencialismo de coalizão, que agrega, desde um pragmatismo político, ele está se fragilizando cada vez mais. Ao lado, o que tem é um embrutecimento autoritário do legislativo. Então, esse é o ponto que nós temos que pensar, e aqui ainda não entrei na questão indígena, porque isso é uma questão para a sociedade como um todo. Isso é uma questão para todos nós. Como é que nós vamos enfrentar isso? Porque a direita, que não é só direita extrema, ela vai jogar suas cartas. E suas cartas é continuar disseminando mentiras. E disseminar mentiras é uma forma de fazer com que o povo deixe de acreditar em nada, sem saber o que é mentira e o que é verdade. Vai continuar fazendo isso, vai continuar mexendo com o consciente subjetivo da sociedade, vai continuar querendo apagar a memória, vai continuar querendo fazer esse vitimismo e vai continuar querendo introjetar em todos nós algo que é perverso, que é o medo. O medo é uma tática fascista de livro. E esse é o trabalho que eles fazem. Mas quando eles fazem isso, eles conseguem que a disputa eleitoral, o que está aí na frente para todos nós, deixa de ser uma disputa de propostas. Deixa de ser uma disputa de projetos de país. Deixa de ser uma proposta, deixa de ser uma disputa de visões do mundo. Que a política é isso. A política é proposta, a política é visão do mundo, a política é projeto de país, é projeto de sociedade. E aí cabe a divergência, e aí cabe... Mas a partir desse trabalho da extrema-direita, que não é só direita extrema, eles acabam levando a disputa eleitoral para um campo em que as propostas e o projeto de país pouco interessam. Aparentemente. O que você está diretamente falando, aparentemente, com muros com os quais apenas se pode raciocinar e falar de o que nos está acontecendo, o que está acontecendo conosco, para onde que nós queremos ir. E poder fazer uma campanha eleitoral aberta, livre, ampla, com argumentos, com propostas. Esse é o contexto em que nós estamos. Esse é o contexto. E esse contexto, todas e todos nós, cada uma e cada um de nós, no lugar onde ele está, deve entender de que forma pode contribuir para superar esse momento que estamos vivendo. Pois bem, diante desse contexto eleitoral, de eleições, e como é que o movimento indígena responde? Esse seria o tema que está posto aqui na mesa. E aí eu diria que os povos indígenas, historicamente, foram e continuam sendo um sujeito político extremamente interessante, extremamente importante, extremamente relevante. E eu diria, extremamente insurgente. A luta dos povos indígenas é uma luta de insurgência. É uma luta de insurgência. Por quê? Porque a luta pela terra, como falava a deputada Juliana Cardoso, a luta pela terra é a luta pela democracia mais radical.
pela democracia mais radical. É a luta pela possibilidade da convivência na diferença mais radical que existe. E não só isso, a luta pela terra dos povos indígenas e de outros grupos que lutam pela terra também, é a luta mais nuclear neste momento. Por quê? Porque é a luta que litiga com o capital aquilo que é mais caro ao capital, os territórios. O capitalismo não avança sem controlar os territórios. O capitalismo não acumula se não controla os territórios. E quando vê que alguém quer disputar esse território com eles, é aí onde está a luta principal. Portanto, como que responde o movimento indígena a todo esse contexto de eleições? Primeiramente, a sua primeira resposta é a resposta do movimento indígena quanto sujeito político, que luta por seu território, que luta por seu direito a ser e estar neste mundo da forma como cada povo indígena quer ser e estar neste mundo. Essa luta, ou essa resposta do movimento indígena, que é um movimento muito plural, né? Quando a gente fala que cada povo indígena, todos os povos indígenas têm sua própria forma de fazer política. Quando falamos de política, não é só a política institucional, não é só a política partidária, não é só a política que tem eleições de 4 em 4 anos. Há muitas formas de fazer política. E as formas de fazer política dos povos indígenas são extremamente instigadoras, extremamente inspiradoras, porque são formas políticas que tomam como base o bem comum e a comunidade. E a partir daí, cada povo tem suas formas próprias de organização social e política. E a partir de suas próprias formas de organização social e política, fazem o movimento. E quando fazem o movimento, estão construindo sociedade e estão construindo democracia. Porque durante 4 anos que tivemos a maior parte da sociedade olhando para um governo autoritário, os que saíram para a rua para enfrentar esse governo autoritário, levantando a Constituição na mão, foram os povos indígenas. E aí os povos indígenas estavam reivindicando não apenas o que é deles, o que estavam reivindicando é a possibilidade de uma sociedade mais justa, de uma sociedade plural, de uma sociedade que tenha seu acordo de convivência mínimo respeitado, que era a Constituição. Então, na medida em que eles fazem movimento, e movimento muito mais que ATL, o ATL é um movimento talvez da sua máxima expressão, talvez, ou pelo menos são 5 dias de uma concentração muito grande. Mas movimento se faz todo dia. Movimento se faz no território. Movimento se faz garantindo a vida deles no território. Movimento é permanente. Permanente. Na reivindicação dos direitos é um movimento permanente. Não se resume no ATL. A mobilização é antes, durante e depois do ATL. A mobilização é sempre. E essa é uma característica da resposta do movimento indígena, que é a determinação pela permanência, pela persistência. Sempre. Sem recuar, sem um passo atrás. Já tiveram contextos políticos muito desafiadores para eles, muito contrários para eles. Os povos indígenas sempre se ergueram de cabeça erguida. E essa é a característica da resposta dos povos indígenas para esse contexto eleitoral, não só para o contexto eleitoral, mas para todo o processo que estamos vivendo. Enfim, vou avançar porque uma questão fundamental do movimento indígena é a capacidade que tem de olhar e falar para o Estado de igual para igual. De igual para igual. De sentar com qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, com o presidente da República, com qualquer deputado parlamentar e falar transparentemente, limpamente. Falar de direitos. Porque a luta por direitos é uma luta para que isso que chamamos de Estado democrático e de direito seja efetivamente um Estado democrático e de direito. E quem está com o ônus é o próprio Estado, que não está garantindo nem a democracia nem os direitos. Aí é que está a liberdade dos povos indígenas de olhar para o Estado de olho para olho, falando muito limpamente, muito claramente. A luta dos povos indígenas é uma luta pela memória, como falei no início. É uma luta por um Estado democrático de direito e uma luta pela vida. No momento em que estamos vivendo de absoluto colapso ambiental, eu já não falo de crise climática. Crise parece que é uma coisa que vai passar. Estamos diante de um momento de colapso ambiental. Estamos colapsados.
É o modelo do capital que nos levou para lá. Nesse momento de colapso ambiental, é a voz dos povos indígenas que se levanta. Que se levanta para apontar horizontes, para apontar caminhos, para apontar possibilidades. Para dizer que é possível sair disso. Que é possível outras formas de ser e de estar e de habitar este mundo. Ou de ser habitado por este mundo, de ser habitado pelos territórios. É uma luta pela vida. Historicamente, o Estado foi um Estado repressor contra os povos indígenas. Não é que tenha deixado de ser. Nos últimos anos, a violência contra os povos indígenas tem aumentado. E quando falo dos últimos anos, não estou falando só dos 4 anos do governo Bolsonaro. Estou falando também dos últimos 3 anos. A violência contra os povos indígenas tem aumentado. O requinte, o acirramento tem aumentado. A resposta do Estado brasileiro continua sendo insuficiente, ineficiente. A participação direta na violência contra os povos indígenas de forças de segurança pública do Estado é uma evidência. Então, a luta dos povos indígenas contra tudo isso, contra um Estado que sempre se mostrou como repressor, mas que nos últimos 3 anos não somente se mostrou como um Estado repressor, mas como um Estado, eu não vou conseguir entrar em tudo isso depois, de repente, quem sabe com as perguntas, como um Estado que se apresenta como um Estado conciliador. É isso que aconteceu com o tal do marco temporal. Em que pé está o marco temporal? O marco temporal ficou vivo até dezembro de 2025, porque o Estado entendeu que os povos indígenas tinham que negociar e conciliar. Direitos fundamentais não se conciliam, nunca. Direitos fundamentais se garantem. A vida não se concilia nem se negocia, a vida se defende. Esse Estado que através do Supremo Tribunal Federal, através do próprio governo federal também, se mostrava como um Estado conciliador, o que está dando? Está dando que, a dia de hoje, tem territórios indígenas na Bahia ou no Mato Grosso do Sul, por dizer somente 2 estados, que já estão demarcados e declarados como território indígena, mas que a posse continua estando na mão do não indígena. E quando os povos indígenas decidem ir para dentro da sua casa e retomar o que é deles, 2 minutos, o Estado age com prisão e cadeia de lideranças indígenas, com criminalização de lideranças indígenas, e com retirada forçada dos povos indígenas dos seus territórios, aqueles territórios que o próprio Estado declara, demarca e homologa, mas continua garantindo a posse para os não indígenas. Essa é a encruzilhada em que os povos indígenas estão. E nessa encruzilhada, só em 2 minutos para dizer, os povos indígenas ainda querem ocupar a institucionalidade do Estado. E esse é o terceiro ponto. E aí vem a questão das candidaturas. E ocupar o Estado, eu não diria assim tanto, tem muito essa expressão da aldeara política, eu prefiro falar de transformar a política e transformar o Estado desde dentro. Não é fácil transformar o Estado desde dentro, porque o Estado é filho da colonização. E transformar um filho do processo colonial não é coisa de 2 dias. Mas os povos indígenas se colocam, e aí tem muitas encruzilhadas, não vou poder entrar por falta de tempo, a deputada Juliana Cardoso já entrou, mas a lógica da participação político-eleitoral é uma lógica totalmente diferente da lógica política dos povos indígenas. E como é que os povos indígenas conseguem interpretar isso para dialogar com isso? Para dialogar como que funciona um partido político? Quais são as exigências de um partido político para um candidato indígena? Por que a direita está indo para os territórios oferecendo de tudo aos candidatos indígenas? Porque é uma forma de conseguir os votos dos povos indígenas para eles. Mas como lidar com toda essa questão, com toda essa lógica político-partidária, que é uma lógica complexa, muito complexa. Aí tem muitos desafios. Infelizmente, eu não tive tempo para aprofundar, mas fico aberto aí para as perguntas. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Olá, ouvintes. Estamos na segunda semana do tempo pascal, esse tempo em que a Igreja prolonga a alegria e a reflexão sobre a ressurreição, buscando compreender cada vez mais profundamente o seu sentido para a vida. A leitura de hoje, Evangelho de João, capítulo 6, 16 a 21, nos coloca diante de uma cena breve, mas extremamente rica em significado.
Logo após a multiplicação dos pães, os discípulos entram no barco e atravessam o mar. É noite. O vento sopra forte. O mar se agita e o medo toma conta deles. O cenário é de instabilidade, insegurança e ameaça. E como se não bastasse, eles veem Jesus caminhando sobre o mar, o que aumenta ainda mais o temor. Mas então ressoa a palavra que muda tudo. Sou eu, não tenham medo. O Evangelho de João é marcado pelo uso de simbologias. O mar aqui não é apenas um dado geográfico. Ele representa o caos, as forças que ameaçam a vida, tudo aquilo que escapa ao controle humano. Essa imagem já estava presente no imaginário bíblico desde o relato da criação em Gênesis 1. Ali, antes de toda a criação, há trevas e águas agitadas, e é nesse cenário que Deus faz surgir a luz e a vida. Assim, o caos não é o fim da história, ele é o lugar onde Deus age. Para os primeiros cristãos, essa imagem era ainda mais concreta. O mar também evocava o medo histórico, ou seja, por ele chegavam os invasores, os exércitos, as forças imperiais que oprimiam o povo. Se antes o trauma vinha do domínio babilônico, associado a Nabucodonosor, agora era o Império Romano que produzia sofrimento, violência e morte. É nesse contexto que o gesto de Jesus ganha força. Ele caminha sobre o mar, ou seja, ele não é dominado pelo caos, ele o atravessa, ele o supera. E mais, ele se revela com palavras que ecoam o próprio nome de Deus. Quando diz, eu sou, Jesus retoma a revelação divina do Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés como aquele que está presente, que acompanha e que não abandona. A mensagem é clara. No meio do medo, Deus está presente. E talvez essa seja a pergunta que esse evangelho nos faz hoje. Quais são os mares agitados do nosso tempo? Também nós vivemos cercados por forças que geram medo, insegurança e sofrimento. Guerras, injustiças, desigualdades, realidades criadas por quem ainda hoje age como se fosse dono do mundo. Mas o Evangelho não nos convida à fuga, ele nos convida à confiança. A teologia de João nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há uma presença que não se retira, Cristo ressuscitado. Aquele que venceu a morte continua dizendo, não tenham medo. Crer nisso não elimina imediatamente a tempestade, mas muda a forma como atravessamos o mar. Hoje, diante de tantas forças que produzem medo e morte, somos chamados a abrir os olhos da fé e reconhecer em Jesus aquele que revela um caminho diferente, ou seja, um caminho de paz, de justiça e de vida, um caminho tão profundamente humano que justamente por isso revela o divino. Que neste tempo pascal possamos renovar essa confiança. O mar pode estar agitado, mas não estamos sozinhos.